Horus Produções apresenta. Com o início da Segunda Guerra Mundial, o presidente em exercício no Brasil, Getúlio Vargas, tentou manter a neutralidade do Brasil em relação à guerra que acontecia na Europa. Após o ataque à base norte-americana de Pearl Harbor, o governo brasileiro acabou por prestar solidariedade aos Estados Unidos. Esse foi o estopim para o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Janeiro de 1942. Navios mercantes brasileiros foram afundados na costa brasileira e em diversos outros mares por submarinos alemães e italianos. Uma possível resposta da Força do Eixo sobre a declaração de apoio do Brasil aos Estados Unidos. E então, em 22 de agosto de 1942, o Brasil declarava guerra oficialmente às Forças do Eixo, que era composta pela Alemanha, Itália e Japão. Assim foi criada a Força Expedicionária Brasileira, conhecida como FEB. Quando a guerra estourou em 1939, a instrução que o Brasil tinha no exército era a instrução do estilo francês, baseado nos manuais, nos armamentos, tudo da França. Quando o Brasil foi para a guerra, o Brasil foi para a Itália, o material bélico todinho que eles receberam na Itália era americano. Então eles passaram do francês para passar a ter material americano e ter a instrução americana. Ao final de 1943, foi decidido o destino da FEB. O conhecido Teatro de Operações do Mediterrâneo, a região que englobava toda a área do Mar Mediterrâneo e no norte do continente africano. Porém, o objetivo principal era a Itália. Finalmente, na noite de 30 de junho de 1944, o primeiro escalão da FEB, comandado pelo general Zenóbio da Costa, embarcou com a Itália como destino. Cerca de 5.000 homens faziam parte do primeiro escalão. Junto com eles, foram alguns oficiais do Estado-Maior e do líder da FEB, o general Mascarenhas de Moraes. Logo depois, em setembro, o segundo e terceiro escalões, comandados respectivamente pelos generais Oswaldo Cordeiro de Farias e Olímpio Falconieri da Cunha. O meu combate na Itália, nós pegamos o navio com 90 e poucos homens. Chegamos na Itália, em Nápoles, o navio parou no porto e às 3 horas começou a descer. E o nosso fardamento era igualzinho o do alemão. E o porto estava cheio de italiano. Quando nós saímos, nosso fardamento era verde, igualzinho do alemão. E os italianos começaram a xingar a gente. Tedeschi alemão. Vagabundo, tinha vergonha, isso, aquilo. Ao todo, a Força Expedicionária Brasileira foi composta por um efetivo de cerca de 25.000 homens e mulheres que foram mandados ao território europeu a fim de ajudar as forças americanas. Na Itália, a FEB se uniu com as tropas do 5º Exército Americano, que fazia parte do 10º Grupo de Exércitos Aliados. Porém, não foi fácil. Na Itália, os soldados brasileiros passaram por muitas dificuldades. A guerra era muito, como diz, cerrada. O italiano era muito bom, mas o italiano tinha medo do alemão. E o brasileiro não tinha, não. Não, o brasileiro não tinha, não. O brasileiro
tratou muito bem do italiano. Muito bem. O treinamento que os soldados receberam no Brasil e nos Estados Unidos era muito distante da realidade da guerra na Itália. O exército não estava acostumado com o frio dos Montes Apeninos e nem com as batalhas em regiões montanhosas. Porém, mesmo assim, o exército conseguiu se adaptar ao máximo e vencer diversas batalhas no território italiano, e principalmente a melhor campanha do Brasil na Segunda Guerra, a Batalha de Monte Castelo. No final de 1944, os soldados brasileiros receberam uma missão: conquistar uma elevação nos Montes Apeninos, conquistar a região de Monte Castelo. Essa batalha foi essencial para a vitória do Brasil na Itália. Esse tipo de terreno favorecia o exército que estava na defensiva, ou seja, o exército alemão. A principal vantagem do exército alemão era a posição privilegiada, uma visão de cima, do alto das montanhas e das colinas. As primeiras tentativas para tomar Monte Castelo aconteceram dias 24, 25 e 26 de novembro. Fracassaram. Uma quarta tentativa também aconteceu, porém, fracassou. Com o final do inverno, uma nova operação foi lançada. No esforço conjunto com a 10ª Divisão de Montanha do Exército Americano, os brasileiros atacaram. Mas aí é o seguinte, o Brasil é muito bom. É muito bom, o brasileiro é muito bom, muito, ajudou todo mundo, principalmente as crianças. Foi utilizada uma estratégia para dificultar a visão dos atiradores alemães. Os brasileiros queimavam óleo diesel, o que criava uma grande nuvem de fumaça escura, o que deixou o exército alemão sem visão nenhuma das áreas mais baixas de Monte Castelo. E por fim, no dia 21 de fevereiro de 1945, após 12 horas de combate, os soldados brasileiros conquistaram Monte Castelo. Quando eu fui ferido, foi, eu não lembro lá. Sei que eu levei um tiro com 3 estilhaços de granada. Me jogou mais ou menos uns 10 metros. Eu tinha 3 estilhaços de granada. Um aqui, outro aqui que eu tenho aqui, olha. Isso aqui é estilhaço de granada. E outro aqui. A FEB começou a mover uma verdadeira perseguição aos alemães, motivados pelo desejo de vingar os companheiros perdidos em Monte Castelo. Em Montese, teria início a mais sangrenta batalha travada pelos brasileiros na Itália. Os brasileiros conquistaram Montese na manhã do dia 15 de abril. Essa vitória custou a vida de vários soldados, cerca de 400 baixas, entre eles mortos, feridos e desaparecidos. Levei 4 quilômetros longe, até onde tinha o pessoal para fazer os curativos. Lá vieram fazer os curativos, fazer isso, fazer aquilo. E depois me puseram dormir pertinho de um rio, assim. E deu uma chuva na noite e o rio começou a subir. Quando chegou de manhã, eu estava com a água nas costas. E o pessoal que estava querendo sair, porque senão os carros não iam sair. O garófalo está lá, o garófalo está lá. E vieram me pegar. Ele falou, bom, eu não morri na guerra, eu morri afogado.
É verdade. É verdade mesmo. No dia 29 de abril, véspera do suicídio de Hitler, a FEB capturou na cidade de Fornovo de Taro a 148ª Divisão Alemã. Foram presos mais de 15.000 soldados alemães, dentre eles 2 generais. Os alemães é fogo, viu? Se eles pegavam um nosso, eles matavam para não levar. Mas se nós pegássemos um deles, eles ficaram que nem um anjinho. Eles faziam de tudo para a gente. No dia seguinte, a 60 quilômetros de Turim, e juntos com os soldados americanos, o exército brasileiro conquistou e ocupou a província de Alexandria, o último local conquistado pelos brasileiros. Por fim, no dia 2 de maio, o general americano Mark Clark dava por encerrada a campanha dos aliados na Itália. Para os brasileiros, a guerra terminava naquele momento. Olha, aí é o seguinte, foi muito boa para cá. Nós tivemos um pouco de pessoal lá vendo tudo, até a gente ir para o hospital. Foram lá para o hospital, mas eu já estava lá, porque estava machucado. E depois, lá no hospital, tinha 3 senhores que vieram na minha cama. 3 deles. Chegou lá, ô menino, falei, obrigado, menino. O que aconteceu com você? Falei, olha, é isso aqui. Sou ferido com 3 estilhaços de granada. Estou machucado. E ele fez para mim. O do meio, o mais pequenininho, fez, olha, não fui eu que mandei vocês para a guerra. Falei, eu sei que não foi você. Foi os maus da aranha. Porque o senhor queria que a favor do alemão. Ela falou, eu sou. Eu ia a favor contra o alemão. Sabe quem era? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Ele ficou na casa, ele foi lá ver a gente no hospital. Getúlio Vargas. E ele mesmo disse, eu era a favor do eixo. Era uma barbaridade, né? Uma barbaridade. Mas a guerra em si, uma dica para vocês, não devia existir. Não existia de existir uma guerra, e não serve. O que a gente passava, o que o italiano, principalmente as crianças, o que passavam de fome, Esse trabalho é dedicado a todos aqueles que lutaram e a todos que perderam suas vidas no campo de batalha. Agradecimento especial ao Sr. Miguel Garofalo, um grande homem e um símbolo heróico, e ao Sr. Kiko Garofalo, por manter viva todas as memórias e glórias brasileiras.